1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 até o versículo 15. 1 Samuel 21. Eu falei ao contrário, então vocês me perdoem. Eu falei 10, 15, me perdoem, por favor. Ainda bem que a minha secretária me ajudou. É 21. Do 10 ao 15. Agora eu falei correto, né? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Ax, rei de Gate. Porém, os criados de Ax lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi considerou esta palavra no seu ânimo e temeu muito diante de Ax, o rei de Gate. Vou ler novamente o versículo 12, que ele guarda no teu coração. Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Ax, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido. Entre as suas mãos se engravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Ax aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco? Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesse este, para que eu fizesse doidice? Para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha as perguntas do rei. Vedes que esse homem não está louco? Por que trouxe ele até mim? Em outras palavras, ele quer dizer: vocês vão permitir que esse louco entre dentro da minha casa? O texto aqui não diz, mas o que ele falou assim: sai com esse louco da minha frente, joga ele na porta fora. E era o que Davi queria ouvir, que o rei fizesse justamente isso. Vamos orar, querido. Deus vai falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te glorificamos pela tua presença, pelo teu agir em nossas vidas. Como eu disse, Senhor, sem o Senhor aqui eu não subiria nesse altar. Se o Senhor não estivesse comigo, eu não estaria aqui, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu sou aqui apenas um instrumento, apenas um vaso de barro, para fazer aquilo que tu queres que eu faça, falar aquilo que tu queres que eu diga, apenas isso, para que a honra, para que a glória seja toda tua, meu amado Deus, para que o Senhor seja engrandecido em todo momento, que a tua palavra seja bálsamo para cada vida que está aqui, seja uma direção para cada um que está aqui nessa noite. E eu creio, Deus, que a tua palavra tem poder para transformar vidas, para transformar pensamentos, para mudar, Senhor, sentenças dadas por palavras. Eu creio que a tua palavra ela é poderosa, ela é maravilhosa para destruir tudo aquilo que o inimigo tem muitas vezes colocado nas mentes e nos corações. Por isso que nós cremos nas tuas verdades, e por isso nós estamos aqui nessa noite, para ouvir mais um pouco do Senhor. Fale mesmo conosco e me use como apenas um canal nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Querido, o texto aqui que lemos fala de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que foi ungido rei ainda quando era menino, um sardentinho, que estava lá no pasto dentro das suas ovelhas, e Deus mandou chamá-lo para que ele fosse ungido rei diante dos seus irmãos. Como eu disse, Davi, ele era um homem rejeitado pelos seus, rejeitado pela sua família, pelo seu pai, porque o serviço que Davi fazia era um serviço de só um bastardo ou um serviçal fazia em uma casa. E ele estava lá no meio do pasto, e o Senhor disse: ninguém vai sentar à mesa, ninguém vai participar do banquete, enquanto Davi não chegar. Enquanto o rei Davi não chegar, né? Até então não era rei, era um menino. Mas já estava estabelecida aquela unção sobre a vida dele, porque o profeta derramou o azeite sobre a cabeça dele, e ali ele foi ungido rei. Para Deus ele já era o rei. Já havia algo estabelecido sobre a vida dele. E sobre a sua vida já há algo estabelecido sobre a sua vida. Deus já te escolheu, Deus já te capacitou desde o ventre da sua mãe. Essa que é a verdade, querido. Você já é uma pessoa escolhida por Deus. Antes mesmo de você ser formado, Deus já tinha algo estabelecido para a sua vida. E o que Ele estabeleceu para a sua vida, você vai viver.
Diga para o irmão que está ao teu lado, meu irmão, minha irmã, querida do Senhor. O que Deus estabeleceu para a sua vida, você vai viver. O que Deus preparou para você, você vai viver. Vocês que nos assistem pela internet, o que Deus preparou para você viver, você vai viver. Porque quem determinou foi Ele, não foi homem, não foi ninguém. Foi Ele que falou. E nada vai impedir você de viver os seus planos. Ou melhor, os planos de Deus através da sua vida. Mas o fato, querido, é que Davi tinha um sogro chamado Saul. Ninguém merece um sogro como Saul, mas ele tinha um sogro chamado Saul. E ele tinha Saul como um pai, querido. Porque quando Saul estava endemoniado, ele foi até o palácio tocar harpa para Saul, que quando ele tocava, os espíritos malignos e imundos saíam daquele lugar. Era harpa tocada não, era o tocador, era o tangedor. Porque o segredo não estava no instrumento, estava em quem estava tocando, querido. Aquela canção. E os demônios batiam e retiraram por quê? Porque Davi estava ali adorando o Senhor, ele era um adorador. Por isso que eu digo que nós temos uma necessidade de adorar o Senhor em todo momento. Porque quando você adora, querido, o que é ruim tem que sair. Ainda que Saul fosse um endemoniado, uma pessoa ruim, ele tocava aquela harpa, querido. E aquela melodia rasgava, querido, o céu adentro e até o trono de Deus. E a presença, a glória se manifestava naquele lugar. Mesmo lugar onde havia um endemoniado. Mas havia uma luz ali. Depois disso, querido, Saul gostou tanto de Davi que chamou ele para morar no palácio. Olha que coisa linda. Davi passou a ser, querido, o braço direito de Saul. E ele enviou Davi para as batalhas, porque ele virou um grande guerreiro. Porque Davi era um lutador, era um valente. A ponto das pessoas destacar Davi mais do que Saul. Cantavam-se, nós vemos aqui no texto. Saul feriu milhares. Davi feriu a 10 mil milhares. E isso as mulheres estariam cantando, querido. Isso começou a criar um ciúme em Saul. Mas no capítulo 18, versículo 2 de 1 Samuel, diz que Saul percebeu que Deus tinha se retirado dele e era com Davi. Olha bem, querido, um homem que é ungido rei, e quando ele é ungido rei, é derramado óleo, unção sobre a cabeça dele, e Deus é com ele. Mas teve um momento que ele percebeu que Deus tinha se retirado dele, e agora era com Davi. Isso criou um ciúme nele, que ele passou a perseguir Davi para matá-lo. Ele queria matar Davi de todo jeito. Imagine bem a situação de Davi, um homem que ele tinha como pai, o seu rei, ele tinha ele como amigo. Eu creio que ele já tinha defendido Saul muitas e muitas vezes. Agora era um homem que procurava matá-lo, procurava tirar a sua vida. E Saul também não era, ele não tinha só como um pai, Saul era sogro dele. Imagine bem. Ele tinha um homem como pai, era sogro, era rei, tinha como amigo, e agora ele quer tirar a sua vida por ciúmes. Porque ele perdeu a presença do Senhor. Não porque Davi tomou dele, porque ele deixou escapar das suas mãos. E eu paro aqui, querido, e abro um parênteses aqui, para dizer algo para você muito importante. Eu disse para você que todos os planos que Deus tem para a sua vida, você vai viver. Ninguém pode impedir, amém? Mas pense bem no que eu vou dizer agora. Tem uma pessoa que pode impedir esse plano de não se realizar. Essa pessoa pode ser você mesmo. Saul governou 40 anos. Davi, 40 anos. Salomão, 40 anos. Deus não foi injusto com ninguém. Todos os três tiveram o mesmo tempo de reinado. Qual foi o melhor rei que Israel teve até hoje? Davi. Por quê? Era um homem segundo o coração de Deus. Todos receberam unção, todos receberam óleo na cabeça. Mas o que fez a diferença foi aquele que adorava o Senhor. Aquele que se rendia diante dele. E ninguém impediu o que Deus tinha para a vida dele. Mas o fato é, querido irmão, que aqui agora, aqui no texto nós lemos, ele está sendo perseguido pelo seu
sogro. E não era uma perseguição assim, está falando mal por aí. Ó, Davi é isso, Davi é aquilo, não. Perseguindo com lança, com exército para matar mesmo, para aniquilar Davi. Essa era a vontade dele, matar Davi. E Davi, querido, por um momento ele foge. E para onde Davi vai? Para Gate. Onde fica Gate? Que lugar é esse? Era a terra de Golias. Olha para onde Davi foi, querido. Davi foi, querido, lá na boca do leão. Você sabe muito bem da história que Davi foi lá, matou Golias e cortou a cabeça dele. Agora, aonde Davi vai? A rei de Gate. O texto diz que Davi chega lá, e não é que, mesmo, querido irmão, barbudo, cabeludo, eu creio que estava até com as unhas grandes, meio que sujo, que fugindo, querido, não tinha tempo de tomar um banho, não tinha um lugar para pousar, não tinha lugar como trocar suas vestes, ele estava fugindo, querido. Ele foi reconhecido. Mesmo, querido irmão, todo maltratado, se eu posso usar esse termo assim, ele foi reconhecido. Esse aí não é Davi, o rei da terra? Era reconhecido, querido, nem tinha sido rei ainda, mas todos já reconheciam ele como um rei. Não é esse aí o rei Davi? Mas aí, querido, Deus deu uma estratégia para Davi. Para Davi se vigir como louco. Eu não posso fazer aqui, que você vai até rir de mim. Mas que Davi fazia assim, ó. E barbudo, não é uma pessoa babando? Babava tudo assim, louco, começou a pegar nas portas. Olha Davi aqui. Você é Davi aonde, rapaz? Você é um louco. Lança esse louco fora da minha presença aqui, porque você vai fazer doidice na minha casa aqui. Eu não quero esse cara perto de mim aqui não. Manda embora. Manda esse louco sair daqui. E era o que Davi queria aqui. Que ele saísse de lá, daquele lugar. Que aquele lugar, querido irmão, era o lugar aonde poderia ali ser paralisado a obra de Deus na vida de Davi. Um homem que estava fugindo, e o texto começa dizendo que Davi se levantou. Eu poderia usar essa expressão, que ele poderia ser um homem que estava ali cabisbaixo, triste, abatido, chateado, traído, enganado. Aí você pode pensar muitas coisas. Davi estava sentindo naquele momento. Que uma pessoa que era muito próxima a ele, agora queria tirar a sua própria vida. E aí, querido, fica um homem sem rumo, saiu ali, para onde eu vou? Fugiu e foi para Gate. E Gate não era o destino de Davi. Mas o fato é que ele chegou até lá, querido. Como usei a expressão pela manhã, um funil. Imagine bem Davi ali, num funil. Não tem como ir para frente. À frente está lá o trono do rei, o inimigo. Para trás, como eu volto? Está ali os seus serviçais. Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus deu a estratégia para ele, querido, ó. Se finja de louco. Se finja de louco, eles vão te tirar você. Você vai sair daí. O que Deus quer falar comigo, com você nessa noite, meu irmão? Que há situações que nós vamos ficar, querido, como se estivéssemos afunilados. Ou talvez você possa estar nessa situação hoje. Pastor, olha, eu estou numa situação, eu não tenho como ir para frente. Eu não tenho como ir para trás. Aqui para mim foi o fim da linha. Foi isso que o Espírito falou no meu coração quando eu meditava nessa palavra, para falar com você nesse dia de domingo, tanto pela manhã como agora pela noite. Pessoas que estão se sentindo em um funil, não tem como ir para frente, não tem como voltar para trás. E muitos entraram dizendo aqui, ó, ou estamos assistindo pela internet, o fim da linha. Aqui acabou os meus planos, aqui acabou os meus sonhos. Aqui acaba o meu casamento. Aqui acaba o sonho futuro do meu filho. Chegou no limite. Pessoas afuniladas. É como o povo que saiu do Egito e foi caminhando. Caminhando. Eles se depararam com o quê? À sua frente o mar. Atrás, Faraó, com o seu grande exército.
Mas por que Deus faz assim, pastor? Por que Deus às vezes nos surpreende com algumas coisas que eu não entendo, que eu não consigo entender? Por que não avisou antes que estava ali um frio me esperando? Por que Ele fez chover tanto naquele dia que o Jordão transbordou de uma forma tal, onde o povo não poderia passar? Por que Deus levou o povo até em direção ao mar? E ainda põe o faraó para seguir o povo e apertá-lo? Às vezes nós questionamos Deus, querido, em algumas coisas que acontecem conosco. Mas por que Deus que eu cheguei até aqui? Davi poderia muito bem dizer, mas Deus, por que é que eu vim cair aqui em Gate? Por que é que o Senhor não me orientou antes? Por que o Senhor não falou comigo antes? Ou por que o Senhor não toca em Saul? E tira a vida dele, ou tira esse sentimento dele de ódio ao meu respeito, à minha vida? Eu sou teu servo, eu sou um homem segundo o teu coração, o Senhor mesmo disse isso para mim. Às vezes que ele vem os questionamentos, e nós ficamos perguntando para Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo por conta disso? Nós ficamos ali, querido, perguntando. Na maioria das vezes, querido, Deus não te avisa antes, porque Ele quer que você exercite a sua fé em meio àquela adversidade, em meio àquele funil que você se encontrou. Davi, ele não teve tempo, querido, para pensar: o que eu faço? Vou fingir de louco, vou fazer uma aliança com o rei, vou pedir desculpa para ele porque eu matei Golias. Não teve tempo, querido. Sabe por que não teve tempo? Foi instantâneo o negócio? Porque Deus falou com Davi instantâneo. Mas por que é que Deus falou com Davi instantaneamente, assim, rápido? Porque Davi, querido irmão, era um homem que buscava Deus em todo momento. Em todo instante ele estava buscando o Senhor. Por isso que a nossa importância de estar buscando a presença de Deus em todo momento das nossas vidas. Porque quando você estiver, querido irmão, em uma situação de dificuldade, você vai ter uma resposta de Deus para cada situação que você estiver vivendo. Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar um livramento. Mas às vezes, se nós ficarmos no porquê, para quê, o que está acontecendo, nós vamos correr um sério risco de sofrer algum dano dentro daquela situação. Talvez o livramento está aqui à nossa frente e nós não vamos saber tomar a decisão no momento que vamos precisar decidir. Porque haverá momentos que você vai ter que decidir. E é nesse momento que você vai precisar de ter uma palavra no seu coração, na sua mente, na sua vida. É no momento onde você está afunilado, onde não tem como se mexer, que você vai ter que ser hábil para sair desse lugar. É no momento onde você chegou e disse: pastor, aqui foi o fim da linha. Você reverter essa palavra. Porque uma das coisas, querido, que Davi fazia era adorar. E ele, como adorador, querido, diante da situação que ele está vivendo, ele escreveu o Salmo 34. Porque o Salmo 34 foi escrito no tempo em que ele viveu essa situação. E ele foi livre. Vamos até lá, por favor. Salmo 34. Salmo 34, no versículo 18, 19 e 20, diz assim, olha: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Deus te livra, querido irmão. Deus te guarda. Porque Davi disse: perto está o Senhor. Mesmo meio daquela dificuldade, mesmo Davi tendo errado na sua escolha de ir para Gate, Deus estava com ele. Porque às vezes, querido irmão, nós vivemos coisas porque nós erramos nas nossas decisões. Nós erramos nas nossas escolhas. E ele poderia muito bem dizer: Deus, olha, eu estou aqui porque eu errei, eu falhei, aqui acabou. Não, ele buscou e Deus deu a estratégia para ele. Deus deu o livramento para ele, porque ele sabia que Deus estava perto dele.
Deus está perto de você, meu irmão. Diga para o irmão, Deus está perto de você. Deus está perto de você para te proteger, para te guardar, para te ajudar, querido, nos momentos mais difíceis que você estiver vivendo. Porque Deus não te colocaria em um lugar, querido, para você ser derrotado, tendo Ele feito uma promessa para você. Deus tinha uma promessa para a vida de Davi: você vai reinar em Israel. Mesmo ele tendo errado indo até Gate, e Deus permitiu que ele fizesse isso. Mesmo ele chegando até lá, no lugar onde ali poderia ser o fim da linha para ele, Deus tinha um escape para Davi. E sendo Deus o Senhor da sua vida, o que te fez uma promessa, Ele não vai permitir que essa situação seja o fim da linha para você. Que isso termine aqui. Que isso seja paralisado. Mas como eu disse, querido, só tem uma pessoa que pode permitir que você continue no lugar que você está. Essa pessoa é você mesmo. Por quê? Porque muitas vezes, querido, as nossas palavras já dão uma sentença para aquilo que nós vamos viver. Nós sentenciamos a nossa causa, a nossa situação. Não tem mais jeito o meu casamento. Terminou aqui. Abri mão de tudo. Acabou. Deus é um Deus de estratégias, querido. Ele deu essa estratégia para Davi. O povo estava atravessaram o Jordão, porque as águas daqueles dias do Jordão, ela transbordou a ponto de estar intransponível. Mas os sacerdotes foram com a arca, pisaram na água, o Jordão se abriu, o povo passou. E foram até onde? Até Jericó. O povo atravessou o Jordão, se preparou para enfrentar uma cidade fortemente protegida, amada. Mas um Deus de estratégia, querido, que Ele disse para o povo: rodie a cidade 7 dias, e no último dia 7 vezes, mas não dê um pio. Não fale nada nesse tempo de peleja. Mas por que é que Deus mandou o povo se calar? Para o povo não sentenciar a derrota enquanto eles marchavam. Por isso que às vezes, querido, Deus diz para você: não fale. Diga para a irmã bem baixinho: não fale. Fala baixinho para ele entender bem que é para não falar. Mas pastor, você está me deixando confuso. Só que você manda adorar, cantar, gritar, e agora manda não falar nada. Eu não mando você falar da situação. Sabe por quê, querido? Porque nós vamos enxergar maior é a situação, maior é o problema. E aí as minhas palavras vão começar a dar uma sentença para aquilo que eu estou vivendo. Bateu o martelo. Derrotado. Perdeu. É assim que nós agimos. Por isso que Deus disse. Porque Davi escreveu no Salmo 34. Vou colocar meu óculos aqui, minha lupa. Salmo 34, versículo 13. Ele diz assim: olha, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Ele escreveu esse salmo no tempo que estava vivendo a perseguição de Saul, e propriamente nesse tempo que ele foi livre das mãos de Ax, rei de Gate. Ele escreveu o Salmo 34 após ele ser livre. Porque ele sabia muito bem que naquele momento ele falasse algo, poderia determinar a sua sentença. Não é esse Davi? Sou eu mesmo, e daí? Vai encarar? Davi era sábio, querido. Ele estava lá no ninho do inimigo, rodeado por muitos adversários. Ainda que ele fosse um homem valente, ele deu uma de louco, ele não era louco. Diga para o irmão, Davi não era louco, ele deu de doido, mas não era doido. Ele não era louco, querido. Louco foi Pedro, que em meio a um exército, em meio de 500 homens, soldados romanos, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus disse: mal não faz isso. Ainda bem que Jesus estava lá e cortou a orelha de volta. Mas naquele tempo lá, Davi, o Espírito Santo estava com ele, mas não era o caso dele cortar a orelha de ninguém.
Ele não podia encarar todo mundo ali, ele tinha que ter alguma estratégia. O que eu vou fazer? E às vezes, querido, como eu falei aqui, as pessoas, nós ficamos com medo das pessoas acharem que nós somos loucos. Não é a loucura que Davi precisou de fazer ali para sair da face do inimigo. Mas eu fiquei de uma loucura santa. Já viu esse termo? Se nunca ouviu, está ouvindo a primeira vez. Uma loucura santa, querido. E às vezes a gente tem que ser louco, sabe? Dançar, pular, querido, celebrar. Ah, pastor, isso não pode. Não pode no seu entendimento. Porque às vezes nós ficamos preocupados que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Imagine bem, esse aqui não é Davi, é um louco. Não, eu sou Davi, rapaz, você não está vendo não? Só estou barbudo, faz minha barba para você ver. Se eu não sou Davi mesmo. Mas não podia fazer isso. Lá, não. Eu sou louco mesmo. Joga para fora. E aí é o contrário. Você é louco por Jesus? Eu não. Sou sério. Eu sou louco. Faço loucuras por Ele. Você entende, querido? Não se preocupar com o que as pessoas vão pensar ao teu respeito. O que as pessoas vão falar. Nós ficamos muito preocupados com aquilo, sabe? O que vai falar de você, o que vai pensar de você, o que vai achar de você. E nós deixamos de agradar ao Rei, ao Senhor. E às vezes nós agradamos pessoas. Diga para o irmão, você não está aqui para agradar pessoas. Você não está aqui para agradar pessoas. Amém? Você está aqui para amar pessoas. Diga para o irmão, eu estou aqui para amar pessoas. Diga para ele, eu estou aqui para amar pessoas. Amém? E diga para ele, eu te amo em nome de Jesus. Aleluia. Eu te amo em nome de Jesus, querido. Você vem aqui para amar e não para agradar. Mas o fato é, querido, que às vezes nós não queremos fazer as loucuras que Deus pede para a gente fazer. Enquanto que o inimigo está sendo astuto. Por isso que Deus diz para mim e para você: cante mesmo, grite mesmo, mas para me adorar. Mas diante da situação, se for para falar, fale comigo. Se for para gritar, grite, celebrando. Porque tem música que grita, mas murmurando. Rasga o coração para chorar. E Deus quer que você o adore. A situação, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pode ser até difícil, querido. Você pode até estar dentro de um funil, eu não sei qual é a tua situação. Mas dentro desse lugar, Deus vai te tirar de lá, porque esse lugar não é o fim da linha para você. Profetiza na vida do irmão que está ao teu lado, esse lugar não é o fim da linha para você. Esse lugar, André, não é o fim da linha para você. Esse lugar, querido irmão, não é o fim da linha para você. Eu não sei o que você vive hoje no momento, querido. Você que está assim pela internet, tem muitas pessoas nos assistindo. Tem outras pessoas em outros países nos assistindo. Talvez passando por uma situação muito crítica, muito difícil. Mas não é o fim da linha. Não é o momento de você desistir. Não é o momento de você determinar e dizer, olha, pá, bateu o martelo. Acabou. Que a última palavra é dele. Quem determina o fim e o início das coisas é o Senhor. E eu creio, amado irmão, amada igreja do Senhor Jesus. Ele fez muitas promessas para você. Você tem muitas promessas de Deus para viver nessa terra. E se Ele falou algo a teu respeito, eu creio que Ele falou, Ele não ia colocar você nessa situação e dizer assim, olha, aqui chegou o fim. Mas eu volto a repetir, às vezes nós determinamos o final das coisas. Por isso que Deus disse para o povo, olha, marche em volta da terra. Em volta de Jericó, melhor dizendo. Mas de boca fechada. Talvez você caminhou a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta, a quarta volta. Não ia nem chegar na quinta. Ia começar a murmurar. Falar. Reclamar. Determinar a situação. Olha, nós estamos andando aqui em vão. O que andar que vai fazer com que isso caia, essas muralhas? Ele não nem falar que Deus, Josué está louco. E o Josué estava louco mesmo. Deus deixou ele doidinho. Vai lá, José, faz o povo marchar, caminhar em volta de Jericó. É a loucura que Deus faz. Entre aspas, né? Que para o homem é loucura,
para nós é poder de Deus. Por isso, filho, eu não sei qual é a tua situação. Talvez você pode ter chegado aí diante de uma grande adversidade. E você olhar na frente está o inimigo, atrás está o inimigo, do lado está o inimigo. Mas não determina o fim. Deus está contigo. Diga para a irmã, Deus está contigo, minha irmã. Diga para o irmão, Deus está contigo, meu irmão. Em momento algum Ele vai te deixar. Em momento algum Ele vai te abandonar. Porque se Ele tem algo especial para a sua vida, vai se cumprir. Eu creio que Ele tem. Por isso que Davi disse, olha, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Porque ele bem sabia que uma palavra poderia mudar toda a sentença, toda a situação. Uma palavra sua, ela muda tudo, querido. Uma palavra sua reverte tudo. Tanto você pode dizer que algo vai acontecer, como você também pode anular algo que vai acontecer na sua vida. Por isso, nessa noite, guarda essa verdade no teu coração. Em meio às pelejas, em meio às batalhas que nós vamos enfrentar, querido, porque luta nós vamos ter. Nós possamos ter o discernimento do Senhor. Nós possamos buscar em Deus as palavras corretas para determinar em cada situação. E saber que Deus vai nos dar o escape, que Ele vai nos dar a vitória. Porque a situação que você vive, ou talvez a que você vai viver, não será o fim da linha para você. Não é tempo de desistir. Porque muitos queridos estão desistindo de um casamento, estão dizendo, meu casamento não tem mais jeito. Muitos estão desistindo dos seus filhos, dizendo, meu filho não tem mais jeito. Muitos estão desistindo dos sonhos, dos planos, dizendo, meus planos, esse sonho acabou, ele morreu. Aqui é o fim da linha para mim. E não é o fim da linha. Não é o momento de desistir por nada, querido. Confie no Senhor. Confie em Deus. Levante teu semblante, levante a sua cabeça, não ande cabisbaixo, não ande como se você já tivesse sido derrotado. Como se você já tivesse perdido essa peleja, porque você não perdeu. Aí que você diga, pastor, estou lá diante do inimigo mesmo, olha, aqui foi o lugar. Deus tem um escape para você ali. Porque Ele está perto de você. Deus está perto de você. Eu poderia muito bem, querido irmão, encerrar dizendo, Deus está perto de você. Deus está com você. Deus peleja por você. Deus peleja com você. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor e maravilhoso, irmãos.